Muito bom, muito bom. Eu nasci na Bahia, no sertão, em Xique-Xique, uma cidade perto de Jacobina. Mas, começando, eu comecei lá na sala 57, a nossa vida cristã é um milagre na mão de Deus, porque, na verdade, foi um milagre, grande milagre para poder nós chegarmos aonde eu estou hoje, onde realmente estamos. Meus pais, meu pai não gostava de crente, odiava crente, não gostava de crente de maneira nenhuma, não, nem fazia negócio com crente. E aí, nós fomos morar numa cidade por nome Serra Dourada, aqui perto de. Não é tão longe de Brasília, mais perto. Eu moro em Brasília hoje. Quer dizer, eu estou pretendendo morar no Pará, que eu vou embora para o Pará, que eu estou morando com minha filha lá. Mas eu estou aqui em Brasília hoje. Lá em Serra Dourada, minha mãe sempre foi envolvida com bruxaria. Então ela montou um terreiro, como se dá o nome, na realidade, nas regiões que trabalham com isso. Então, minha mãe montou um terreiro na nossa casa e juntava dezenas, centenas de pessoas ali. Então, ela fazia a cura até no rastro. Eu cansei de ver minha mãe realmente falando com o inimigo sentado na porta ali às 6 horas da tarde, conversando pessoalmente com ele, batendo papo com ele. Eu perguntava para ela com quem que ela estava falando. E ela brigava comigo, falava que não era para mim estar querendo saber de nada, não. E aquilo me deixava muito curioso. Mas a coisa era tão difícil que nós morávamos bem pertinho da cidade, não era tão longe, eram uns 15, 20 minutos da cidade, de a pé. Aí ela juntava muita gente dentro do terreiro, era muito grande o salão. Só que, com o tempo, meu pai teve um sonho, e sonhou com um hino. Nunca foi na igreja, porque ele odiava crente, ele não gostava de crente. E ele então sonhou com um hino. E esse hino passou realmente a ser algo na vida dele, que ele ficava ouvindo quando ia para a roça, ele ficava ouvindo quando estava dormindo. Então, aquilo perturbava muito ele. Então, ele falou para ela que estava ouvindo uma música e contou tudo para ela. Disse: olha, alguém tem feitiço para você ficar doido, tu vai ficar louco da cabeça, porque isso é feitiço, botaram em você para você enlouquecer. Ele disse: não, mas a música é uma coisa tão bonita, tão diferente, uma coisa interessante. Então, minha mãe chamava Odete. Ela não vive mais hoje, nem ela nem ele. Só que meu pai morreu e minha mãe morreu nos caminhos de Deus, todos dois fielmente a Cristo, desde o dia que aceitaram a Cristo. Mas se o tempo foi passando, meu pai ficou perturbando ali, ouvindo sempre, ia para a roça, ficava ouvindo o hino, e ele então marcou um mutirão com o pessoal, porque ele plantou uma roça muito grande e não deu para limpar a roça. E ele montou um mutirão. Foi um batalhão de homens para a roça, e as mulheres daqueles homens, daqueles amigos, foram fazer comida com minha mãe para levar para a roça. A roça era longe de casa. No meio aquele multidão de homens que foi para a roça, um crente se convidou para ir para a roça. E o pessoal falou que ele não podia ir, porque meu pai não ia aceitar. Meu pai ia expulsar ele da roça se soubesse que ele era crente. Ele disse: não, mas eu não vou falar de religião. Eu vou lá para trabalhar. Eu quero ir trabalhar. E eles foram. Meu pai me chamou, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade aí, mais ou menos. Meu pai chamou eu para mim poder dar água e café para as pessoas, que eu já servia para alguma coisa. E eu fui para a roça, mas meu pai, aquele multidão de gente. Chegando lá na roça, aconteceu algo curioso. Todo mundo pegou suas ruas de mantimento para capinar, e aquele crente se separou, ficou lá no cantinho separado. E ali ele ficou naquele cantinho separado, e meu pai então saiu para distribuir cachaça, porque tinha levado um carote de cachaça de alambique para dar para as pessoas. E eu era para dar água e café. No que ele está lá longe,
dando lá, servindo o pessoal, o crente abriu a boca. O primeiro hino que que o homem cantou foi justamente o hino que ele estava ouvindo sempre. E aquilo ali deixou ele atordoado, ele saiu correndo em direção àquele homem, perguntou para ele: onde é que o senhor aprendeu essa modazinha? Me fala, por favor, onde é que o senhor aprendeu essa moda? Era a forma dele falar da música. Ele disse: essa moda é um hino, é uma música que a gente canta na igreja. Ficou até com medo de falar. Aquele homem cantou várias vezes, porque meu pai dava uma volta e mandava, voltava lá e mandava ele cantar de novo. Por favor, canta outra vez. Aquele homem cantava, cantava, cantava. Meu pai ia, voltava, cantava, cantava. Eu terminou o mutirão. Estou resumindo o máximo que eu puder para poder resgatar tempo. E aí, terminou o mutirão. Quando terminou o mutirão, minha mãe não foi, porque a comida foi para a roça, foi levada de carroça para todos. E naquele momento o pai não esqueceu daquele homem, então, e chamou ele para um particular e disse: olha, eu queria que o senhor cantasse essa modazinha lá em casa. Aquele homem regalou o olho para ele e disse: cantar na casa do senhor. Na realidade, era dentro do terreiro de Macumba, famoso, era um banda da pesada. E naquele momento, então, meu pai pediu, por favor, que ele fosse cantar, porque ele queria que minha mãe ouvisse essa música. E aquele homem, então, acertou com meu pai para cantar. Eu posso fazer isso de hoje a 8 dias. Por que ele pediu para fazer de 8 dias? Porque eles tinham que orar para entrar dentro do terreiro de Satanás. E meu pai disse: permite, pode sim. Eu posso levar mais gente, seu Joaquim? Pode levar. Então, de hoje a 8 dias, 7 horas da noite, estaremos lá na sua casa. E ele, então, eu quero contar uma coisa para os irmãos muito interessante que eu não contei na sala 57. É que Satanás, ele não fala, não abre a boca se Deus não permitir. Ele também não faz nada se Deus não permitir ele fazer alguma coisa ali naquele local onde ele estiver. Isso eu vi naquele dia. Porque meu pai chegou em casa naquele dia, alegre, feliz, não contou para minha mãe que tinha visto a música, não contou nada. Quando foi no dia certo, que o homem tinha marcado 8 dias, meu pai mandou minha mãe fazer. Minha mãe era aquela que, quando chegava uma pessoa na porta, ela falava a vida da pessoa e de toda a família, com a maior facilidade, falava tudo daquela pessoa, ela falava. Só que nesse dia, Deus não deixou que Satanás falasse na boca dela e soubesse nada do que ia acontecer naquele dia na nossa casa. Queridos, naquele dia, então, o pai pediu para minha mãe fazer biscoito, bolo, chá, café, fazer tudo. E minha mãe fez na maior alegria, fez uma mesa completa de tudo que gostoso para minha mãe saber fazer muita coisa gostosa. Ela não falou nada, fez maior alegria, fez tudo, fez uma mesa. Quando foi 7 horas em ponto, meus queridos, bate na porta. Meu pai fala: vai lá, Valtene, ver quem é. Quando eu olhei, era uma multidão de pessoas, era uma igreja completa. Falei: pai, é uma multidão de gente, manda entrar, meu filho. Entrou os irmãos, não quiseram sentar, ficaram em pé, irmãos. E minha mãe sentou no cantinho de parede, já revoltada com meu pai, porque ela se sentiu traída por ele ter botado pessoas para entrar dentro da casa, dentro do negócio dela. Era dela. E ela viu que era tudo crente. E minha mãe já ficou com o rosto tremendo de ódio do meu pai. Muito ódio mesmo. Então, meu pai vendo aquilo, que aquele pessoal chegou com instrumento, com violão, sanfona, com tanta coisa, aquelas crianças cantando tão bonito. Meu pai pediu o homem para cantar justamente aquele hino. E então, eles cantaram tão bonito, mas tão bonito. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Naquele momento, meu pai desceu as lágrimas e chorou. E ele olhou para minha mãe e disse: olha, Beth, essa é a música que eu fico ouvindo direto. E ela, com muito ódio dele, não falou nada. Ele pediu para cantar outra vez.
Então, naquele momento, veio o convite para ele aceitar a Cristo como Salvador dele. E meu pai disse, não, eu já tenho Jesus aqui, a gente trabalha com o poder de Deus. Aí o pastor, que foi muito consagrado, disse, não, aqui ninguém trabalha com o poder de Deus. Tá vendo aquele preto velho ali? É o maior feiticeiro do mundo, ele já matou muita gente. Aquela preta velha do outro lado ali. Aí sabe essas imagens que está aqui? Tudo é feito por mão de homem. A Bíblia condena, e foi falando, e quanto mais falava, minha mãe irava, ficava com raiva, porque estava mexendo no que era dela. E naquele instante, queridos, meu pai calou a boca, ele era um homem que eu via calado para poder dar resposta. E ele ouviu calado ali, e ele deu uma resposta muito interessante, disse, moço, do jeito que o senhor está falando, a gente realmente não tem Deus, então, aqui. Eles estão vindo para frente e aceitam Jesus como teu Salvador, como é o costume dos pessoal da Assembleia de Deus. Lá nós não conhecíamos Adventista. Lá na cidade não existia Adventista, só existia Assembleia Presbiteriana e Católica. E ele, então, aceitou a Cristo naquele instante. A minha mãe levantou e disse, agora pega teus pão de bunda e suma com teus crentes, que aqui não te cabe mais aqui. Desapareça daqui. Porque aqui não te cabe mais, eu não quero ninguém passando para a lei de crente. Ele olhou para ela e disse assim, Dete, eu não estou passando para a lei de crente, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. E então o inimigo usou a mão dela e foi direto na garganta dele para matar ele. Quando avançou na garganta, o pastor botou a mão e disse, sangue de Jesus tem poder, sai de Satanás. Ela caiu no chão. Eles passaram mais de 4 horas orando, expulsando legiões de demônios. Cada um que saía falava algo, falava que não ia sair. E que era dela, ela era dele, desde nova, desde menina. E ela rinchava, ela latia, ela saía igual cobra, tentando rolar para sair para fora, eles não deixaram. Até saiu o último. Quando saiu o último, ali dentro das 4 horas, ela chegou a morrer. Parou a pulsação dela, ela morreu. E aqueles irmãos ficaram apavorados, chorando. Foi tremendamente uma coisa terrível. Então, ela voltou. Quando ela voltou, saiu o último. E ela olhou para meu pai e disse, Joaquim, parece que ela não tinha visto aquele povo, queridos. Parece que ela estava ali, ela estava dormindo, estava cega, ela não tinha visto os irmãos. Quem é esse povo, Joaquim? Aí o pastor tomou a palavra e disse, esse povo é o povo de Deus. Sua esposa aceitou a Cristo como Salvador e você deve aceitar para que Satanás não tenha mais poder nessa casa e nem trabalhe com você. Ela aceitou Jesus naquele mesmo momento. No outro dia, eles foram queimar as treeiras, as coisas, os livros de São Cipriano, os patuazinhos que eles tinham de oração brava, e foram quebrar o preto velho, a preta velha, queimar as imagens que estavam nas paredes. Foi no outro dia. Foi o dia mais maravilhoso que eu pude ver na minha vida. Foi esse dia. Foi muito glorioso esse dia. Só que ali para frente, nós começamos a sofrer, porque o inimigo tirou tudo o que nós tínhamos. Até mesmo a moradia que não era nossa. Era emprestada de um fazendeiro muito rico, mas ele era adepto dessas coisas, ele gostava. Então, no dia que meus pais passaram a ser crente, ele tomou a moradia. E meu pai ficou envergonhado, então, de ficar na cidade, porque ninguém mais dava crédito para eles, porque eles passaram a ser crente. Queridos, minha mãe curava todo mundo. Minha mãe era bem magrinha. Eu cansei de ver minha mãe levantar um homem de mais de 100 quilos na mão, rodando dentro do terreiro. Mas eu tinha um irmão morrendo dentro de casa, podre, fedendo, que ninguém aguentava ficar perto dele do quarto. E um certo dia Deus fez um mau milagre, logo de início. Nas primeiras semanas Deus fez um milagre. Minha mãe, que curava todo mundo, curava o filho. O filho estava morrendo. Meu pai saiu para uma farmácia, assim como
Deus fez uma jumenta falar na boca de Balaão, fez um ímpio falar para meu pai. O que ele deveria fazer para que o meu irmão vivesse? Ele foi comprar o remédio na farmácia, chegou lá, ele contou para o farmacêutico que estava querendo levar meu irmão para São Paulo ou Rio para poder ver se salvava a vida dele. E o farmacêutico falou para ele: não precisa não, seu Joaquim. Vocês aceitam Jesus, a lei de crente é um povo que tem muita fé. Só chega em casa, ora a Deus, pede os irmãos para orar, que seu filho não precisa sair para lugar nenhum, que ele vai ser curado. Eu vou dar um presente para o senhor. Queridos, esse presente é a razão de nós sermos adventistas hoje. Foi esse presente que aquele farmacêutico deu para nós. Pegou uma Bíblia antiga e deu para meu pai. Isso aqui é do meu bisavô. Leva para sua casa. Abre ela. Onde cair seu lê, droga o joelho no chão e ora a Deus. Junto com sua esposa, teu filho vai viver. E aí meu pai levou a Bíblia. Chegou em casa, chegou e falou para minha mãe: olha, não vou mais viajar. Porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e nosso Filho vai ser curado hoje, em nome do Senhor Jesus. Ele vai ser curado hoje. A minha mãe ficou olhando para ele assim, sem crer naquilo que está dizendo. Disse: vou abrir a Bíblia e nós vamos orar. Eles oraram chorando ali no pé da cama. No outro dia, meu irmão estava em pé, para honra e glória do nosso Deus. Estava em pé. Oh, glória. Então, queridos, nós fomos mudando de cidade em cidade. Mas antes de nós mudar daquela cidade, os irmãos começou a ver algo estranho no meu pai. Porque ele começou a ler a Bíblia. Naquele tempo, os novos convertidos não liam a Bíblia, era só o Novo Testamento, para não fazer confusão. E aí ele começou a ler a Bíblia e descobriu lá em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando ele descobriu isso, ele começou a falar para minha mãe que a igreja estava errada. Tinha que guardar o sábado, sem nem conhecer, nem saber que existia adventista no mundo. E que guardava o sábado. Ela disse: tu já vem querer saber mais do que o pastor. Contou que o pastor foi uma coisa terrível. Eles vieram em casa e falaram que Jesus foi morto pelos sabatistas, como guardador do sábado, e falou tanta coisa, e falou, e foi difícil. Resultado: cortaram meu pai de não fazer mais nada na igreja. Ele ia para a igreja, mas minha mãe não podia mais fazer nada na frente. E aí nós fomos mudar da cidade para outra cidade. Mandaram uma carta: receba o irmão Joaquim e sua família, são ótimos cristãos, mas cuidado com ele que ele tem um sábado na cabeça. E isso continuou. Meu pai não trabalhava no sábado por nada, mesmo sem conhecer se existia igreja que guardasse o sábado. E aí ele não ia para a roça, ele não ia fazer trabalho nenhum no sábado. E isso continuou. E ficamos 8 anos na Assembleia de Deus sem meu pai poder fazer nada na frente. Só minha mãe. Aí fomos mudando. E até chegamos em Bom Jesus da Lapa. Chegamos lá, conhecemos a lancha adventista do 7º dia. E ali, meu pai foi convidado para trabalhar de vigia na lancha. E a igreja ficou sabendo que meu pai estava trabalhando para os adventistas. Foram na hora do almoço lá em casa cortar meu pai, minha mãe, a nossa família da igreja, por causa do sábado. Meu pai estava na lancha quando meu pastor chegou e disse: vim cortar vocês. Porque vocês agora, além de irmão Joaquim ter um sábado na cabeça, foi trabalhar para os sabatistas. E esse povo é um povo muito sabido. Vai botar mais coisas na cabeça dele e vai trazer para a igreja. E antes que o mal cresça, a gente corta pela raiz. Estou indo para Salvador cortar o nome de vocês. Minha mãe chorava igual criança, se lamentava e dizia que meu pai tinha que sair do serviço então. Vai lá chamar seu pai. E eu cheguei lá, falei: pai, minha mãe está chorando muito. O pastor chegou lá, fez ela chorar. Meu negócio lá está feio.
lá tá feio, o negócio tá feio, e é por causa do senhor. Meu pai veio. O pastor contou toda a história para ele. Meu pai calado ouviu. Aí a palavra que ele falou naquele dia para minha mãe, que ele não tinha aceitado religião, mas tinha aceitado Jesus como Salvador, ele falou naquela hora para aquele pastor. E ele disse, pastor, eu não fiz nada errado na igreja? Não. Só por causa que eu estou gravando para esse pessoal, eu não conheço nem quem é eles, não sei nem o que eles fazem. Eles são um povo que realmente que está acabando com a cidade aí, levando uma mentira, falando do sábado, não sei o quê, que isso aí tudo é coisa de ilusão. E aí, meu pai ouviu, disse, pastor, o senhor vai cortar mesmo, então? Eu tenho toda a autoridade para cortar, porque se ele tem autoridade para cortar lá na igreja, lá no livro, o senhor pode cortar. O senhor não tem autoridade nenhuma e nem vai poder fazer, subir lá no céu para cortar meu nome no livro da vida. Porque eu aceitei foi Jesus, como meu salvador não foi religião. E aquele homem levantou muito bravo e foi-se embora. Queridos, essa é a razão de nós sermos adventistas hoje. Eu vim me batizar a primeira igreja em Bom Jesus da Lapa foi na nossa casa. Foi dentro da nossa sala, primeira igreja adventista. E aí, tivemos que ir embora de Bom Jesus da Lapa. Eu vi, meus pais não pôde batizar lá porque não era casado. Viemos batizar em Brasília. Eu, meu pai e minha mãe batizamos na igreja central, na igreja de Itaguatinga, maior igreja de Itaguatinga. E aqui ficamos. Agora vem uma das partes maravilhosas que aconteceu na minha vida. Agora vem a parte do meu testemunho, que é a parte que o irmão Ezequiel está esperando, a irmã Edileuza. Essa parte é a parte que Deus me deu o privilégio de ser carregado por um anjo. Aí vocês dizem assim, como assim? Carregado pelo anjo? Sim. Eu fui bem sucedido. Eu tinha uma empresa, eu fazia móveis sob medida. Eu ganhava dinheiro como nunca, logo quando saiu o real. Eu tinha 12 funcionários. Era 4 montando na rua e o resto na fábrica. Eu tive uma das melhores fábricas de móveis na cidade de Samambaia, que é uma cidade que tem aqui. E estava indo de vento a vapor. Muito bem mesmo. Até que eu fiz uma sociedade que eu não poderia ter feito, nem precisava. Uma sociedade errada. E essa sociedade, a pessoa desviou. Naquela época, e saiu real, 50 mil reais da conta da empresa. E quando eu vi, não acreditei. E aquilo me deixou derrubado. E logo em seguida, eu acabei com a sociedade. Não demorei, fechei a empresa. Entrei em depressão. Passei 3 anos e meio com depressão. Muito alta mesmo. E aí, eu não podia nem sair de casa. Quebrei telefone, acabei com tudo, fechei a empresa, vendi as marcas, vendi tudo. E fiquei numa situação terrível. Eu não queria mais viver. Minha vontade era de morrer. Não tinha mais coragem para nada. Eu não saía nem do portão de casa. Isso durou 3 anos e meio. Eu levei um filho meu para trabalhar comigo, ele aprendeu a profissão. Ficou um dos melhores marceneiros que Brasília tem, é ele. Então eu ia trabalhar de graça para ele. Trabalhei 1 ano para não ficar em casa, de graça, para não ficar sozinho em casa. A minha esposa trabalhava, ela era funcionária do governo, trabalhava em escola. E eu ficava sozinho às vezes, eu não queria ficar em casa. Então eu ia trabalhar de graça para ele, para não ficar em casa. E uma daquelas manhãs, eu via sofrendo muito, pois eu não aguentava mais fazer mais nada na vida. A depressão era tão grande que eu não tinha coragem nem mesmo de
fazer nada dentro de casa. E numa daquelas manhãs, meu filho me chamou para mim terminar um serviço. Essa cidade, eu estava até comentando com o irmão Ezequiel, ele conhece um bocado de cidade daqui. Essa cidade é uma cidade nova de Brasília. E ele estava terminando um serviço lá. Ele disse, pai, vamos eu terminar um serviço hoje? Nós terminamos até, no mais tardar, 1 hora, vamos almoçar lá, tá? Eu falei, tá bom. Sempre dizer, nunca consegui dizer não. Sempre sim. E eu fui. Quando nós estávamos trabalhando lá, uma decoradora, uma ex-decoradora que trabalhou para minha empresa durante muito tempo, muita amiga, ela estava me procurando, mas não tinha meu telefone. E conseguiu o telefone do meu filho. E ele então perguntou se era fácil de conversar comigo. Disse, ele está bem pertinho de mim. Passa para ele. E ele então, meu filho passou o telefone e disse, Valtenir, estava 6 meses procurando o senhor. Pois sabe aquela família que o senhor fez os móveis para a família todinha. Está casando na filha caçula. E eles querem que seja você que faça os móveis deles. Porque eles não querem outra pessoa não ser o senhor. Tem como o senhor vir aqui em casa, pegar já todo o projeto que está comigo? Tem como o senhor vir hoje aqui em casa? Eu falei, tenho. Só, irmãos, que a coragem era tão grande que eu falei só de boca. Eu não ia mesmo. Eu não tinha interesse mais nenhum, para nada. Ela disse, estou 3 horas, até 4 horas da tarde, eu estou esperando o senhor. Depois das 4 a gente vai para a faculdade, eu e minha esposa, não tem como esperar o senhor. O senhor vem? Eu falei, vou. Então tá bom, estou esperando. Queridos, meu filho viu falando aquilo tudo. Então nós terminamos o serviço, nós almoçou. Em vez de não era tão longe, dava para ir de a pé, dava 30 minutos de a pé. Em vez de eu ficar ali para mim já ir, não. Eu entrei dentro do carro e vim embora. Nesse tempo eu estava morando na saída do Gama, uma cidade aqui, satélite, 40 minutos, 45 minutos de Brasília. E aí, eu fui então para casa com meu filho. Chegando em casa, ele perguntou para mim, pai, o senhor não ia lá na Ana, na decoradora? Eu falei, como é que eu ia, meu filho? Você mas o senhor não ficou certo do senhor ir, pai? De lá dava para o senhor ir até minha pai, eu falei para ele, eu voltar de quê? Eu não tenho dinheiro, meu filho, porque eu não pegava dinheiro para nada, ele não dava dinheiro para mim. Ele disse assim, pai, é por isso que minha mãe briga com o senhor direto, porque o senhor não quer nada. Aquilo me machucava mais ainda. Ele disse, olha, eu não posso fazer nada pelo senhor hoje, porque eu vou ver minha namorada. E era longe, uma cidade no Goiás aqui, por nome Jardim Gá, que a noiva dele é a esposa dele hoje. O senhor deve ir lá, você tem que ir lá nesse lugar, porque a mulher falou, está esperando o senhor. Eu falei, não vou não, porque eu não tenho como ir mais uma hora dessa, são 13 e poucas já. Como é que eu vou lá? Se o ônibus não passa mais uma hora dessa para lá? Ele disse, pai, pega 2 ônibus, pega um para o plano, lá pega outro para lá, e vai dar tudo certo, pai. Ó, tá aqui R$ 10, pega aí e pega 2 ônibus e vá lá ver esse negócio, pai. E aí eu não falei nada com ele. Ele pegou, saiu. E naquele instante, queridos, eu falo para vocês com toda sinceridade de coração, naquele dia seria o meu último dia, pois o inimigo botou na minha cabeça para me tirar a minha vida. Falou assim, olha, ninguém gosta de você, seus filhos, ninguém. Por que tu está perdendo seu tempo? Tira a tua vida, é rapidinho, num instantinho. E eu levantei então, saí procurando onde eu realmente dar fim na minha vida. E meu filho tinha banhado e tinha deixado o chuveiro, era uma ducha muito forte e gelada, meio aberta. E eu fui fechar. No que eu fui fechar, em vez de eu fechar, a cabeça estava tão ruim que eu abri. E me molhei todo. Deu aquele susto em mim. Peguei a toalha, tomei um banho e fui para a parada. Essa parte é a parte principal. Saí dali,
Era 3h10, 3h15 para a parada. A viagem dava 40 a 45 minutos de carro. Quando cheguei na parada, passava um ônibus para todo quanto lugar, menos para a direção para onde eu ia. Eu entrei em pânico, comecei a chorar, caminhando na parada para lá e para cá, com a mão na cabeça, chorando e se lamentando. Aí os carros paravam os carros, que era só eu ali naquela parada, chorando. Parava. E então ali, eles paravam, ficavam prestando atenção, não falavam nada comigo, pegavam e iam embora. Mas teve um momento, naquele momento de lamentação, eu falei algo muito forte. Mas eu falei com vontade mesmo de morrer. Eu falei para Deus, Deus, se eu não presto mais para viver, se eu não presto mais para viver, tira minha vida, tira. Hoje mesmo, aqui agora, se tu quiser, tira minha vida agora. Mas se eu prestar para ganhar uma alma para ti, uma alma, manda alguém me ajudar, que eu me leva lá nesse lugar. Eu preciso de chegar lá, pois não passa ônibus. E eu preciso de chegar lá. Sentei na parada, comecei a chorar com a mão na cabeça, chorando ali. Menos de 5 minutos depois daquela palavra que eu falei, parou um carro. Um carro pequeno que cabia só mais uma pessoa, que era uma Montana. Um carrinho de carroceria. Uma picapezinha. Zerada. Com os plásticos ainda no banco. Sem placa. Parou o carro. E disse, vamos. Ei, achou vir embora? Eu levantei e falei, você está indo lá para o lado do sudoeste, que era para onde eu ia, na cidade do sudoeste. Disse, vim aqui pegar você para te levar lá onde você vai. E naquele instante a ficha não caiu. Abri a porta, fiquei muito feliz, sentei no banco, aquele rapaz muito simpático, com um uniformezinho, parecia que era de empresa, azul claro. Ele olhou para mim e disse, você é cristão, né? E eu que estava chorando o tempo todo, falei com maior alegria, sou sim, sou cristão. Ele disse, eu também sou cristão. Só que minha estrada não é por essa aqui. A minha estrada é pela BR-040. Eu estava distante da BR-040, uma média de 30 a 40 minutos. Ele disse que a estrada dele era pela BR-040, porque ele tinha se dedicado para me pegar ali. Eu também não falei muita coisa, mas ele disse, olha, eu tenho um recado, você tem um recado para me dar. Falei, eu? Ele disse, você tem um recado para me dar. Falei, pode falar. O que é? Ele disse, não. Eu quero saber o que eu faço para mim não pecar contra o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu vou contar minha história e tu vai me falar o que eu devo fazer para mim não pecar contra ele. Ele pode contar. Queridos, ele começou a contar a história dele. Quando ele começou a contar, eu começava a chorar. Porque eu pensava que ele estava vivendo a mesma vida que eu. Ele começou pela minha empresa. Ele disse, eu tinha uma empresa, eu tinha 12 funcionários. E contou todo o processo. Eu falei, quebrei. E aí, foi uma sociedade mal feita que eu fiz. Então minha vida está vivendo assim dessa forma. Eu não tenho força mais nem para viver, para andar. E foi falando. Ele falava e eu chorava. Falava e eu chorava. E lá vai nós. A distância era 45 minutos. Eu tinha saído na faixa de 3h30 dali daquela parada naquele carro. Eu estava tão inocente que eu meti a mão no bolso e perguntei para ele. Eu não perguntei quanto é que é a passagem. Ele disse, você ainda não entendeu. Você não viu falar que foi mandado te pegar aqui para te levar, porque hoje tu vai fechar um grande serviço. Eu falei, muito obrigado. Eu agradeço muito por ter ido no posto de novo. E lá vai nós. Queridos, como eu falei para vocês, a viagem era 45 minutos.
Ele tirou em 15 minutos. Ficou faltando 15 minutos para ver seu horário. Lá eu tinha falado com a menina. 15 minutos ainda, cheguei adiantado. Quando ele parou o carro de frente ao condomínio. Eu não dei endereço para ele. Não foi eu que dei endereço para ele. É uma cidade grande, cheia de condomínios, cheios de prédios. E ele parou de frente ao condomínio. O condomínio tinha três prédios, tipo um U. Dois de um lado e um no fundo. E ele parou e disse, não é aqui que tu vinha? Falei, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Ele disse assim, pois é. Agora eu contei toda a minha história. O que eu faço para mim não pecar contra Deus poderoso, santo e criador dos céus e da terra? Falei, olha moço, tem coisa que na vida da gente só resolve com jejum e oração. Disse, o que é o jejum para você? Quanto tempo é um jejum? Falei, é um dia. O que é um dia? Falei, de pôr do sol, pôr do sol. E ele deu um sorriso tão bacana e disse assim, você já ganhou muitas vezes por internet jejum. Falei, já, eu queria contar para ele. Ele disse, não dá tempo, porque a mulher te espera. Ela está te esperando. E naquele instante, ele disse assim, gostaria de fazer um jejum comigo, junto com você. Você pode? Falei, posso. E eu falei com muita alegria, posso. Ele disse, que dia você pode fazer o jejum? Como eu só faço o jejum no sábado, eu já cheguei a fazer até 48 sábados de jejum. Ele disse, então nós estaremos de jejum sábado agora que vem. Falei, estaremos sim. Então me dá seu telefone, o número do seu telefone, para me ligar, que de hora em hora eu vou estar orando. E eu quero orar junto com você, na mesma hora. Ele disse, não precisa não. Você vai ter a oportunidade de me ver outra vez, a gente vai ter essa oportunidade. Eu falei, não, então espera aí, eu vou dar um cartão do meu filho, que eu não tenho mais telefone não, mas você vai ficar com meu filho, e você me acha e ele passa para mim. Ele pegou o cartão do meu filho e levou. Nós despedimos. E eu saí de dentro do carro, fiquei assim, variado, atônito. Eu falei, eu não dei endereço para ele, eu li para o prédio. E ele mandou entrar, que a mulher já estava esperando. Como que acontece? Ele chegou aqui sem eu dar endereço para ele. Quem é esse homem? Meu Deus do céu, muito obrigado, Senhor. Eu fiquei agradecendo ali, chorando ali, chorando mais uma vez. Quando perguntei o guarda pela mulher, ele disse, ela está te esperando, sobe. Houve um sinal que eu estava perto do ser celestial e não sabia. Pois na hora que ela abriu, com 3 anos que nós não se via, 3 anos que eu não via a minha decoradora, ela tomou um susto na porta. Quando ela abriu a porta, você volta em mim, que é isso? Falei, o que foi? Seu rosto está cheio de brilhinho, está brilhando um bocado de luzinha, tá, coisa interessante, seu rosto de que é isso? Eu falei, não, é Deus comigo, pode ficar tranquilo, é Deus, mas não falei nada para ela. Entra. E ela começou a falar a respeito da família, trouxe o projeto, mostrou para mim, fiz os cálculos, passei para ela, disse o dinheiro já está aqui, você já vai levar o dinheiro, já começou o trabalho. Segunda-feira, eu quero já que o senhor comece a comprar material. Eu saí dali, irmãos, queridos irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu saí dali, parece que não era eu que estava andando, eu estava voando, eu estava planando no ar. Eu creio que naquele ônibus que eu peguei para casa, todo mundo achava que eu era louco, que eu estava doido da cabeça, porque eu vim cantando do sudoeste até chegar na minha casa. Quando foi? No sábado. Na sexta-feira eu entrei da preparação do jejum, entrei e eu comecei então tocar, cantar, tocar, orar, cantar, tocar, orar, cantava, tocando, orando. E quando foi no sábado, meio-dia, eu tive a oportunidade de ouvir a voz de filho outra vez. E naquele instante, eu orava da seguinte forma: Senhor, tenha misericórdia daquele moço e da sua família,
da sua família, pois ele falou que é sua esposa, vai largar ele, vai jogar a aliança fora. A família não está bem, por favor, tenha misericórdia da minha família também, Pai, que eu não estou bem, minha família não está bem, eu não estou bem, Senhor. E já faz dias que eu estou sofrendo, e fui falando, e fui falando, e fui chorando, e fui chorando, e fui falando, até que eu ouvi a voz dele. Eis aí o que tu tinha que fazer. E eu abri o olho dele. Eu abri o olho. E olhei debaixo das árvores, tudo quanto é lugar. Eu via ele, pois a voz, eu conhecia a voz, porque eu falei com ele a estrada toda. Naquele canto eu saí com tanto poder, com tanta força, com tanto poder, que eu orei dentro de casa. Orei na minha esposa, ela deitava. E naquele instante, nós entramos em choro, os dois abraçados, ela me perdoou, eu perdoei ela. E nós vivemos uma vida tremenda a partir daquele momento para frente. Só. E a partir daquele dia, Deus, eu fiz um propósito. É importante quem está com os áudios abertos fechar. Deixar só o irmão Valtemir. Fecha o áudio, por favor, para ficar melhor a compreensão. Então, quando de repente eu botei na cabeça que eu tinha que fazer um sábado de jejum para cada filho e para cada um. E fiz. Queridos, estou encerrando dizendo da seguinte forma. Deus me deu tanto poder na oração, e hoje eu oro, eu tenho o privilégio de pôr minhas mãos num doente, no enfermo, e Deus curar imediatamente. Quero encerrar, que eu não vou esquecer que bom dizer que eu me pedi para me lembrar da mulher que foi curada de câncer, desenganada dos médicos. Essa senhora era muito amiga da minha esposa, trabalhava no mesmo colégio, mas ela era uma mulher muito mal, muito ruim. Ela fez minha esposa chorar muito. Muitas das vezes chegava em casa, minha esposa estava chorando. O que foi? Foi a Lourdes. O que a Lourdes fez? A Lourdes fez tanta coisa hoje comigo, me judiou demais. Tal. E a Lourdes, então, adquiriu um câncer no seio. O câncer tomou conta, arrancaram o seio. O câncer tomou conta de novo, arrancaram outro seio. E o câncer passou para o corpo. Aquela mulher passou 6 meses internada, quase sem vida. O câncer tomou conta do corpo dela. Esse foi um dos milagres que Deus fez com que eu observasse e visse com minhas vistas com Deus fazer. E naquele dia, no sábado de jejum, no quinto sábado de jejum, a minha esposa me chamou e disse: vamos visitar a Lourdes, que ela veio despedir dos filhos. Nunca vou esquecer esse momento interessante. Ela veio despedir dos filhos. E ela então volta. Segunda-feira para o hospital e não volta mais, porque o médico disse que ela só tem mais somente de 3 a 5 dias de vida. Vamos lá fazer uma visita para ela. Falei, vamos. Eu cheguei lá na casa dela. Eu já tinha estudado a Bíblia com filha, ela era católica da Renovação Carismática. E ela não deixou o filho dela se batizar de maneira nenhuma. Mas o filho dela pegou um carinho tão grande comigo, os 2 filhos. Eles gostavam mais de mim. Bati na porta, ele me atendeu. Falei, sua mãe está em casa? Tá, Valtemir, está ali no banheiro, está ruim, Valtemir, você não vai conhecer ela não. Ela só está só o couro e o osso. Falei, eu vim aqui, quero visitar ela. Entra e espera ela na sala aí, daqui a pouco ela sai do banheiro. Quando ela saiu do banheiro, queridos, me veio dentro de mim a coragem, e não foi de mim. Desta aqui eu vou ter a oportunidade de contar outros testemunhos, eu tenho mais, além desse. Eu vou contar mais outro testemunho muito forte também. E aí veio aquela coragem dentro de mim e disse, Lourdes, eu vim trazer a tua cura. Eu falei com autoridade. Falei, eu vim trazer a tua cura. Deus vai te curar hoje. Você não vai mais ficar internada, porque Deus vai te curar hoje, Lourdes. Tu crê que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que ressuscitou Lázaro com 4 dias, ele vai te curar hoje?
Ela falou com a voz tão fraquinha, creio. Pedi ela para sentar. Toquei 2 hinos para ela. Quando eu terminei de tocar os 2 hinos, eu levantei e coloquei a mão sobre a cabeça dela. Queridos, quando eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, Senhor Deus, queima onde estiver esse vírus de câncer, no corpo, no fígado, nos rins, onde estiver no sangue, queima agora, em nome do Senhor Jesus. Eu quero contar uma coisa para vocês, foi uma coisa tremenda. Minhas mãos pareciam que estavam saindo pochas de fogo de dentro da minha mão. E eu falava, queima. Enquanto eu via as tochas de fogo queimando na minha mão, eu falava, queima. Queima em nome de Jesus. E foi queimando, com certeza, quando eu terminei a oração. E não foi muitas palavras, não. Eu só falei isso. Falei, você foi curada para a honra e glória do nosso Deus, Lourdes. Ela deu uma crise de choro, levantou e abraçou a minha esposa e pediu perdão para minha esposa, tudo que ela teve de ruim para minha esposa. Chorou as duas, agarradas mais de meia hora. Mais de meia hora. As duas agarradas chorando. E para a honra e glória do nosso Deus, a Lourdes foi curada naquele dia. A Lourdes hoje, ninguém conhece aquela mulher que realmente passou por aquela situação. A Lourdes aposentou bem antes, porque o médico ficou preocupado, então fez tudo que era aposentasse para deixar para os filhos alguma coisa. E a Lourdes hoje vive. A Lourdes hoje é sadia, gorda, totalmente diferente. Para a honra e glória do grande Deus poderoso. Eu creio nesse Deus, queridos. Eu creio nesse Deus que faz o impossível acontecer. Esse é o nosso Deus. Não há outro igual a Ele. Essa é a minha história. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Queridos, quero agradecer de coração a irmã Ivanda. Agradecer a mãe de Leusa, que eu tenho um carinho muito grande, sempre falo com ela. Eu quero agradecer também o meu querido irmão, que fez tudo para dar esse contato para vocês aí, irmão Ezequiel. Que Deus abençoe você e sua família, irmão Ezequiel. Eu agradeço pelas orações. Continuo orando por esse irmão, porque eu tenho um sonho de um dia ir em Candeias ver vocês. O meu projeto, eu me aposentei no dia dele, quando eu aposentasse. Eu queria ter esse projeto para visitar todos os meus irmãos que eu tive o privilégio de conhecer. E hoje eu estou tendo o privilégio de conhecer a Sala 45. Que maravilha, queridos. Vocês são uma maravilha na mão de Deus. Deus continua a trabalhar na vida de cada uma de vocês, meus queridos. Eu agradeço muito pela palavra de cada um de vocês. Deus abençoe e nos guarde. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue sendo louvado. Amém. Em nome do Senhor, glória a Deus, gente. Gente, não entendi nada. Agarrei todo Falar um ditado que tá dando microfonia. Cada microfone. Fala cada um pra Deus, porque tá dando microfonia, não entendi nada. Irmão Coragem, está aí? Oi, meu irmão, eu estou aqui, mas eu não aguento mais de chorar. Pronto, meu querido irmão, eu quero, por gentileza, em combinação aí com a irmã Ivanda, que o senhor faça os agradecimentos ao nosso prestimoso irmão Valtenir, por ter trazido esse alimento. Esse alimento é muito forte para a gente, é muito forte. Muito, muito.
Eu quero agradecer de coração a todos vocês, tá? Eu vou estar sempre na sala, eu tenho outro testemunho para dar, de convenções de pessoas que realmente ninguém achava que jamais iria aceitar a Cristo. E eu vou ter o prazer de contar para vocês mais um testemunho fortíssimo, de um homem muito valente e corajoso, e que deu 6 tiros na mulher para ela não batizar. Vou contar esse testemunho para a sala, para vocês verem o que Deus faz quando a gente realmente tem coragem também de fazer a vontade de Deus. Tá? Eu quero contar para vocês, para cada um. Tá joia? Aí a gente vai marcar bem, irmã Wanda, para a próxima oportunidade eu contar, mas esse testemunho tem um bocado, mas esse aqui eu quero contar porque foi um grande testemunho também na minha vida. Amém. Deus te abençoe, irmão. Grandemente. Trazer um homem que ele foi 3 vezes matar o pastor e a esposa dele na igreja. E isso aqui em Campo Belo, no Goiás. E eu tive o prazer de ir à casa desse homem. Vocês sabem que eu estava indo para a casa dele e ele se tornou um homem cristão. Eu vou contar depois, tá joia? Deus abençoe. Tenha uma boa semana.